Como eu estava dizendo, né? O que isso gerou? Eu fiquei durante muitos anos, isso foi em 2012. Então, assim, teve procedimentos de corregedoria, gastei muito dinheiro com advogado, um monte de coisa aconteceu, perdi todos os meus... Quer dizer, perdi. Me livrei de um monte de gente, né? Porque hoje eu vejo que... Pessoas saíram da sua vida. Pessoas saíram da minha vida. Livramento. Só que... E aí eu tive que sair do plantão, trabalhei em setores que eu não gostava. E durante muitos anos ali, né? Nos anos subsequentes, eu aceitava aquilo porque eu pensava comigo mesmo. Eu falava assim, pô, Ricardo, também olha o que aconteceu. Eu pensava, né? Olha o que aconteceu com você, né? Você não pode ser muito mais do que isso mesmo, né? Tá bom, né? Fica aí que tá bom. Até que um dia eu virei a chavinha assim. Eu pensei, pô, não dá pra eu ser só... Eu não gosto do que eu tô fazendo e eu não posso ficar usando isso de desculpa pra mim mesmo pro resto da minha vida. Eu preciso mudar, né? Eu preciso voltar a ser alguma coisa, eu preciso assumir a responsabilidade na minha própria vida. E também não dá pra você ficar pagando por algo que você sofreu, né? Sim, não... Como se você tivesse cometido um crime, não ao contrário. É aquela coisa, assim, durante algum tempo, né, eu assumi a posição de vítima, assim mesmo. E eu aceitava e eu usava isso. Não que eu não tenha sido vítima, eu fui vítima de um crime, Sim. tá? Mas assim, em 2012. Em 2015 já não fazia diferença, sabe? Em 2016 já não fazia diferença. Não dava... Até quando eu ia ficar levando aquilo pra frente? E uma coisa que me ajudou muito... foram algumas pessoas, alguns livros e algumas coisas que eu comecei a assistir. Por exemplo, o Ítalo Marcilli, é um cara que é o Guerrilla Way lá, eu sou aluno do Guerrilla Way há um tempo, eu li muita coisa sobre ele. Olavo de Carvalho, assim, que é o professor desses caras, né, do Ícaro de Carvalho, do Ítalo Marcilli. Quando eu comecei a entender, assim, a minha posição de que eu sou responsável pelas coisas que eu faço e as coisas que acontecem, e que eu não sou vítima do mundo, que ninguém me deve nada, que o mundo não me deve nada, que eu tenho que trabalhar. Que o que aconteceu não vai definir. Aquela coisa do trabalhe, sirva, fique forte, seja útil e não enche o saco de ninguém. Quando eu comecei a entender que eu sou responsável pelas coisas que vão acontecer e o que aconteceu no passado, não que eu deva esquecer, não. Eu tenho que tirar a lição daquilo. Eu tenho que tirar uma lição daquilo, não usar aquilo como desculpa. Quando eu comecei a entender isso... as coisas começaram a acontecer. Então, imaginem, para trabalhar no DHPP, eu demorei 10 anos para chegar lá. Lá, para mim, para quem gosta de perícia, para quem gosta de local de crime, lá é o topo, sabe? É tipo a classe, tipo a Champions League da perícia. Para quem gosta de local de crime. Para quem não gosta é complicado, porque é pesado, né? São coisas pesadas, é cobrança e tal. Mas para quem gosta de trabalhar em local de crime, para quem gosta de trabalhar em crimes contra a vida, é a série A. E era o que eu queria desde o começo. Quando eu comecei a assumir a minha própria responsabilidade e correr atrás de voltar até o porte de arma que me tiraram, voltar a pegar uma arma, para isso acontecer, todos os procedimentos de corregedoria tiveram que chegar até o fim. No dia que chegaram e eu comecei a assumir a responsabilidade de tudo, eu consegui ir para onde eu queria. Então, eu falo assim que eu comecei num lugar legal, que era o Núcleo de Crimes contra a Pessoa, que era a equipe que inclusive fez o caso Nardoni. Eu não trabalhei no caso, mas foi a equipe que trabalhou naquele caso, que fazia os locais de suicídio. Eu cuidei de muitos casos desse tipo, os casos de aborto, de infanticídio, onde há uma autoria, onde há um suspeito, era aquela equipe que cuidava. Mas eu queria trabalhar no DHPP, era onde eu queria desde o começo. Então, quando eu tirei a lição que eu tinha que tirar daquilo, e falei, bom, beleza, agora vamos lá, né? Chega, né? Já tá bom, vamos voltar a retomar. Eu fui pro DHPP. Então, assim, é tipo aquela roda gigante, assim, eu fui lá embaixo, assim, eu falo até que eu fui embaixo, nem na roda gigante, assim, eu fui lá embaixo da roda gigante, assim, mas subi de novo. E a partir do momento que eu assumi que eu sou responsável. É isso que é uma coisa que eu gosto de falar. Se vocês pegarem o meu Instagram para olhar, vocês vão ver que eu falo de perícia.
falo um pouquinho de perícia, mas eu tento falar mais do que isso. Assim, eu tento passar essa mensagem para as pessoas, das pessoas assumirem a sua própria responsabilidade nas coisas. Por mais que a gente eventualmente seja vítima em algumas situações, não usar isso... Não se comportar como vítima na eternamente. vida. Uhum. É óbvio que você é vítima ali no momento. Você sofreu, você vai sofrer. Mas assim, tentar se recuperar e assumir as coisas dali pra frente. Não ficar usando o que aconteceu com você um dia de muleta eternamente. Uhum. Acho que isso é a coisa mais importante. É que daí, na verdade, passar. você tava... Aquele sofrimento aconteceu... Aquele sofrimento aconteceu, aquilo ali, mas psicologicamente... aquele sofrimento estava se arrastando por muito mais tempo porque você estava deixando essa história... E não precisava, sabe? Essa história estava, tipo assim, te causou a dor física. Sim. Te causou prejuízos profissionais. Sim. Mas depois disso, para além disso, você estava há anos sendo vítima daquilo que aconteceu. Exatamente. Né? Eu fiquei, então, até 2016, eu fiquei uns 4 anos... Sendo a vítima. E pra mim mesmo. E eu mesmo falando pra mim mesmo, tipo, pô, Ricardo, eu mesmo me diminuía, tipo, eu me diminuía a vítima daquilo que aconteceu, só. Aquilo aconteceu, eu nunca vou poder... Aquilo, não tem como eu apagar aquilo da minha história. E que bom que eu não posso apagar aquilo da minha história, porque aquilo, pra mim, foi uma lição, sabe? De que... uma lição de que eu consigo superar. E outras pessoas que passam por coisas traumáticas também vão conseguir. A partir do momento que você entender, aconteceu, beleza, não tem o que fazer, mas, pô, tire o que você puder tirar de positivo do negócio e segue em frente. E é importante você, como você disse, o fato de você não conseguir apagar, não só pra você, que bom que eu não posso apagar, mas que bom que você tem essa história pra contar pras outras pessoas, porque da mesma maneira como você viu alguns Instagrams, viu algumas mensagens e viu algumas histórias que te fortaleceram, a tua história fortalece outras pessoas, né? Muito provavelmente essa tua mensagem que você tá dizendo hoje aqui tá chegando a outra pessoa dizendo, caramba, eu sou responsável pela minha vida, então, eu é que tenho que agir. Isso.